sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Negócio. Estou aqui com o César Andrade, nosso economista, recebendo com muita honra aqui o pessoal da XP Empresas, Felipe Santos e Samantha Machado. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso papo. E eu queria começar entendendo um pouco mais sobre esse novo braço da XP, a XP Empresas, que tem sido uma boa surpresa para todos nós. Maravilha. Nós que agradecemos também estar participando aqui. Então, a XP Empresas, né, é o braço da XP, que foi criado, né, para cuidar das empresas, né? E assim, sendo bem transparente, a XP Empresas começou com os donos de empresa, né, com os financeiros que tinham conta corrente na pessoa física, né? Então, sempre com assessoria, com toda a parte de produtos que a gente sempre disponibilizou. Então, temos muitos produtos que, desde aquela época, mesmo sem o XP Empresa, já fazia sentido para a empresa, que a empresa não tinha esse produto no banco, né? Então, foi muito disso. Então, começamos dessa forma, né, atendendo as empresas através, com essa visão, né, de investimentos. E a gente teve um crescimento aí rápido, né, e hoje a gente tem um banco, né, que é um banco que a gente está iniciando, de uma certa forma, a operação, né? Então, estamos aumentando aí a robustez do balanço, né? E temos outras operações também, fora o investimento, né? Então, a gente tem a parte de câmbio, derivativos, e dentro disso a gente está sempre aumentando e expandindo aí a atuação. Então, hoje a gente já é um segmento bem consolidado, né? E temos sempre trazendo produtos que atendam o cliente da melhor forma. Muito bom. Então, o capital da empresa que estava ali, por exemplo, a empresa X tem um capital, vocês estão dando assessoria para fazer com que aquele capital seja gerido da melhor forma possível. Seja ele através de um fundo, ou seja ele através de uma renda fixa. Então, fazendo esse tipo de assessoria para a empresa, não somente para uma pessoa física ou investidor comum. Perfeito, exatamente. E dentro disso, né, desculpa, a gente tem alguns produtos também que extrapolam, né? Hoje a gente tem alguns produtos, por exemplo, a Compromissado, né, que são produtos que a gente está disponibilizando para empresas, né? Então, é um produto que ele não tem IOF, então a gente trata realmente, muitas vezes a pessoa pensa em caixa, em realmente um tempo aí de mais longo de investimento, e a Compromissado é um produto que a partir já é viável, né, no primeiro dia, aquele valor que dorme no caixa, né, da empresa, ele já consegue ser remunerado sem o IOF. E a gente sabe, Samantha e Felipe, que cada empreendedor ele tem o seu perfil de investidor, né? Cada cabeça é um mundo, cada empreendedor tem um investimento que se adequa mais ao seu perfil. E a XP Empresas, ela traz o serviço de assessoria, como o Rodrigo acabou de falar. Como é que funciona esse serviço de assessoria de vocês? E quais seriam os caminhos mais eficientes, digamos assim, para o empresário, o empreendedor cuidar do seu negócio, né, do seu dinheiro? Perfeito. Como você falou, né? Cada um vai ter um perfil, um comportamento e uma forma diferente de reagir. A gente dá com empresas que preferem ter um caixa mais conservador, né? Com um resgate rápido, com liquidez, né? Porque pode precisar daquele recurso a qualquer momento. E também tem um empreendedor que já não precisa acessar aquele recurso e investe em coisas que demandam um prazo maior, menos conservadoras ou que têm menos liquidez. Aí a gente entra em fundos de multimercado, carteira de ações, enfim, uma gama, mas varia bastante, tá? O perfil e aí conforme cada um, né, o perfil de cada empreendedor, de cada empresa, a gente vai delineando, né? A gente tem uma gama de produto bem extensa que vai atender todo mundo, independente do perfil. Independente do porte também. Exatamente. Empreendedor, microempreendedor, empresário de grande porte. A XP, muito do que ela fez foi estar trazendo, né, as oportunidades para todo tipo de perfil de investidor. Então, a gente tem realmente, se você vê antes e depois da XP, a gente baixou bastante a entrada, né, o valor inicial de aplicação. Então, muitos fundos tinham valores mais altos, então tem fundos a partir de R$100, para você ter uma ideia, né? Então, assim, hoje a gente diz que realmente é um mercado bem mais democrático para você iniciar um investimento. Para, de fato, dar acesso a todo perfil e todo público. Sem dúvida. A gente diminuiu muito, né? Tem fundos que, se fosse investir há 10 anos atrás, o investidor precisava de pelo menos 300 mil, 1 milhão.
Hoje, 10 mil reais, R$ 1.000, o investidor consegue acessar o mesmo fundo, né? A gente democratizou de fato o mercado brasileiro. Eu estou desde 2019 na XP e logo que eu comecei tinha uma dificuldade maior de acessar alguns fundos e hoje já está mais flexibilizado mesmo. Isso é visível. Agora, de fato, as empresas elas têm um perfil mais conservador do que a pessoa física, né? Mas claro que cada empresa vai ser uma empresa, porque a empresa ela tem uma necessidade de defesa patrimonial maior do que uma pessoa física que pode usar mais no mercado de ações, no mercado de fundos, no mercado de renda variável em geral. Aí, já puxando um pouquinho para esse assunto, a gente está com a Selic aí 3,75, ameaçando chegar para 14%, né? E o mercado de renda variável, para o investidor comum, ele se torna menos atrativo. E o mercado de renda fixa ele se torna mais atrativo. Então, vocês como especialistas, como é que vocês veem esse movimento? O que é que vocês indicam para as empresas, né, e para a pessoa física? Perfeito. Uma empresa que com esse perfil que prefere, deve, né, proteger o patrimônio, pode precisar a qualquer momento, a gente indica algum título, pode ser público, né, com resgate diário, né, como a FT, compromissada também. Interessante compromissada porque normalmente o investimento de renda fixa ele tem IOF nos primeiros 30 dias. Né? Esse IOF é muito alto, ele vai de 96% e decrescendo ao longo dos 30 dias até chegar a zero. No entanto, compromissada não tem IOF. Por isso que se uma empresa quer investir durante 5 dias, 10 dias, né, isso é muito vantajoso, porque o rendimento para ela, no caso, né, como não vai pagar esse IOF, é muito maior. Tá? Outra coisa que a gente faz também, sugere, é títulos de banco, CDB, né, uns vão ter liquidez imediata, outros não, aí depende de cada caso, tá? E mais nessa linha. E fundos também, fundos de DIs, né, fundos de renda fixa pós-fixados, ou então, dependendo, a gente trabalha também fundos de renda fixa com uma gestão mais ativa, né? Aí, nesses casos, o resgate não é diário, pode demorar 5 dias, 3 dias, enfim, depende de cada fundo, mas não tem tanto risco, né? E a liquidez é razoável, ali, enfim, 5, 6 dias o investidor tem esse recurso disponível para ele. É uma forma de se conseguir um retorno um pouco maior, né, com um risco assim, de moderado para baixo. Moderado para baixo, verdade. E falando um pouco da assessoria, né, o nosso trabalho hoje junto, né, com a nossa equipe de inteligência tá traçando os cenários, né, tá entendendo aí o que a gente tem para frente e tá posicionando e passando isso para as empresas, né. Então a gente teve um cenário agora há pouco tempo atrás, né, a gente teve juros negativos. Sim. Então, muitas empresas, elas mantiveram a inércia da aplicação do CDI, né? E não estavam prestando atenção na inflação. Então, isso comeu muito caixa da empresa. Isso. Né? Então, a gente sempre tem essa visão. Agora, a gente já está no cenário oposto, ok? Voltamos ao o que ocorre assim, mais frequentemente. Mas a nossa ideia aqui é estar trazendo essa inteligência, né? E está minimizando também os riscos nesse sentido, né? Então, sempre a composição e a assessoria, ela presta esse serviço, né? Sempre tá junto para dirimir as dúvidas e Me corrija se meu pensamento estiver errado, assim, que eu tenho uma parte, o meu investimento empresarial, o investimento pessoal, eles funcionam de forma completamente diferente. Ele visa o dividend yield, e ele visa o crescimento patrimonial. E o outro, ele visa a defesa patrimonial e o capital de giro. Então, o que acontece? Quando eu olho para a Bolsa, e uma Bolsa uma das mais baratas da história do Brasil, e quando eu olho para os fundos imobiliários com desconto sobre o valor patrimonial, o preço sobre VP ali, extremamente descontado, eu não consigo ir em outra coisa. Não importa quanto esteja a taxa de Selic. Porque em um ponto, eu vou estar comprando dinheiro, na outra eu vou estar comprando imóvel, por exemplo, que ele vai me pagar mensalmente um valor e ele tende a valorizar, pelo menos a chegar até o valor do patrimônio dele. No outro eu vou estar comprando uma empresa, onde eu posso estudar todas as características daquela empresa e ter segurança sobre ela, e ela também vai me pagar um dividend yield e eu posso reinvestir esse valor e eu posso ter essa postura. Porém, essa é uma postura variável. Se eu fizer isso com uma empresa, eu estou colocando um dinheiro
que teoricamente não é meu, é de uma pessoa jurídica, para jogo. Então são duas vertentes diferentes, né? Isso é uma vertente conservadora que você tem que ter para o dinheiro da empresa e uma vertente pessoal. Aí eu acho que a XP Investimento e a XP Empresas, elas trabalham juntas nesse sentido, né? O sócio ele pode ir no lado do investimento das oportunidades e receber a proteção da XP Empresas na hora de cuidar do patrimônio da empresa, né? Sem dúvida. A gente endereça esses dois pontos, esses dois perfis, que o que você fez é importantíssimo. Você definiu bem claramente o perfil de cada um e não pode misturar, não pode assumir um perfil diferente do seu, que aí a gente tem problema, né? E é isso, assim, a gente encontra a solução, né, para alguém que queira a proteção do patrimônio, tá? E para alguém que queira investir, ou pessoa física, aí a gente vai entender o perfil também, se a pessoa quer um dividend yield, ou então se ela quer o aumento de capital sem dividendos recorrentes, ou então se ela também é conservadora, né? Enfim, também tem, acho que a gente no Brasil tem bastante investidor conservador. Sim, sim. E endereçar o perfil. Acho que é importante, acho que é comum em que todos devem prestar atenção, é diversificar, tá? Porque assim, nada é tão barato que não possa ficar mais tão barato, tá? E renda fixa hoje, de fato, a gente está numa condição muito boa, né? Os juros estão altos, né? A Selic, o que define o rendimento mais conservador, está no patamar alto. Os ativos que pagam juros mais inflação, apesar da deflação recente, mas olhando para frente, quando a gente olha a taxa atual, né, dos juros reais, né, e mais inflação, a gente vê que é um momento interessante, né? Essas taxas a gente não vê há bastante tempo, tá? E a gente olha com uma das classes preferidas nossas, tá? Renda fixa como um todo, né? Pré-fixado a gente fica um pouco receoso porque a gente tem um pouco de medo de a inflação vir mais alta no final do ano que vem ou para frente. No né? Pré-fixado, porque se o pré-fixado, quando você investe, você define que um rendimento. Sim. Exemplo, 13%. Se a inflação for 2%, se a inflação for 10%, não importa, o seu rendimento ali vai ser aquela taxa inicialmente definida. Qual é a nossa preocupação? Supondo que você investiu numa taxa que pague pré-fixado hoje, pré-fixado, que vai vencer daqui a 3 anos. E se nesse tempo a inflação suba, e enfim, não nossa projeção, não é expectativa de ninguém, mas se a inflação vai subir para 10%, fique na média 10% ao ano. Você vai ter na verdade, um rendimento ali de 3% por ano, porque 10% a inflação comeu. Entendeu? Sim, entendi. Aí por isso que a gente tem um pouco de... entre as 3 subclasses de renda fixa, ela está como se fosse no menos, né, das 3 ali que a gente... Na visão mais empresarial ou pessoal, você fala? Pessoa física. Pessoa física. Né? Se for empresarial, aí o ideal mesmo é pegar alguma coisa pós-fixada, ou então alguma coisa de inflação, mas com um horizonte um pouco maior, 6 meses, enfim, nessa linha. Eu queria trazer a conversa agora para uma outra vertente, que é uma preocupação muito grande dos empresários aqui em Pernambuco. A gente tem uma pesquisa na FIEP, que é a sondagem industrial, que mostra que, historicamente, os empresários pernambucanos, né, da indústria pernambucana, eles têm dificuldade em conseguir acesso ao crédito. E a gente sabe que o acesso ao crédito é fundamental para o desenvolvimento de qualquer empresa, para o desenvolvimento de qualquer economia. Aí eu queria saber aqui quais são as soluções de acesso a crédito que a XP disponibiliza para as empresas. Então, a XP ela é um grande ecossistema financeiro, né? Então, dentro, a gente consegue tanto estar fomentando soluções dentro do nosso banco, como também através de outros instrumentos, por exemplo, as assets, né? Então, e o próprio mercado de capitais. Então, dependendo de como... Então, é interessante a gente entender a característica do crédito, né, por tempo, para a gente estar endereçando as diversas frentes. Os bancos, claro, né, tem uma análise sobre o crédito e que muitas vezes tem essa análise, ela não, vamos dizer, tem um apetite ali de risco que gera um entrave. Então, por exemplo, na Asset a gente tem alguns produtos que são direcionados para empresas em recuperação judicial, por exemplo. Então, aí a gente já está falando de um apetite de risco, né, bem mais elevado. Então, acho que sim, essa questão de abrir, o que a gente faz muito é estar trazendo e abrindo oportunidades, né, não necessariamente diretamente dentro da XP, mas através dos nossos parceiros,
para a gente estar suprindo as necessidades. Então, é muito uma questão assim, de entender quais são os parâmetros e características e estar levando aquilo, procurando, saindo fora da caixa, desbancarizando, né, esse mercado. Mas aqui dentro da casa, um empresário aqui da FIEP que vai assistir um podcast, ele procura quem, onde, para conseguir um empréstimo? Pode procurar aqui na região, né? A matriz, a XP Matriz já está com um escritório aqui. Né? Hoje a gente também já está em parceria com a FIEP. Né? Então, vocês podem procurar através de quem seria o Abraão, o nosso contato. Sim. Então, a gente já tem um núcleo aqui dentro, onde a gente consegue estar atendendo presencialmente e fazendo toda essa consultoria. Vamos dizer. Eu direcionei a empresário daqui como um exemplo, mas em geral é bom o pessoal saber disso para até mesmo gerar recursos para vocês e viabilizar as empresas como um todo, que esse é o objetivo, né? Uhum. Mas é interessante isso, porque realmente crédito é uma coisa que só funciona, às vezes a gente recebeu recentemente de alguns bancários e um dos nossos diretores comentou bastante sobre isso, que o crédito é muito difícil, a pessoa tem que provar que não precisa de jeito nenhum do crédito para receber o crédito, né? Tem que provar que não precisa para receber o crédito. Ele falou isso na frente do... E é muito interessante, Rodrigo, tu falar isso, que se a gente pegar a pesquisa da sondagem industrial, historicamente, a sondagem ela começou em 2009. A pergunta sobre acesso ao crédito começou em 2016. E é um índice de difusão que varia de 0 a 100. Se estiver acima de 50 pontos, ele considera um cenário positivo, ou seja, está tendo facilidade em conseguir acesso ao crédito. Sempre esteve abaixo de 40 pontos. Os nossos empresários que respondem, sempre tiveram dificuldade em conseguir acesso ao crédito. Uhum. E quando a gente pergunta trimestralmente qual é a maior dificuldade enfrentada quais são as maiores queixas, né, as maiores dificuldades enfrentadas pelo empresário pernambucano, dentre as principais sempre está o acesso ao crédito. Então, E você vê que são, na grande maioria do caso, empresas saudáveis, né? E quando você faz comparação com os países que tinham, e até recentemente, muito pouco recentemente, antes essa crise inflacionária mundial, poucos juros, o crédito era muito fácil. O que um crédito fácil faz? Você vai comprar uma máquina, você estrutura a sua empresa, você faz grandes empresas, faz grandes negócios, então acaba gerando emprego, a economia vai como um todo. E quando quando você vai estruturar uma indústria, por exemplo, você não faz isso à vista, né? Se você for fazer à vista, vocês como investidores, você sabe que você não está tomando uma atitude inteligente. Você tem que fazer isso a prazo, até para que o dinheiro seja diluído e tal. Exatamente. A própria operação ela tem uma rentabilidade, né? E Claro. já está fazendo esse movimento aí no fluxo, né? Então, ele realmente está trabalhando com parcelamentos mais longos, né? E a gente nem fala na pesquisa de empresas que são negativadas, por exemplo. São empresas que realmente teriam condições de ter acesso ao crédito, mas o nível de exigência bancária impede que eles consigam esse crédito. Já provaram que não precisam, né? Exatamente, ainda tem isso. Mas vamos lá. A gente fala um pouco aqui das fintechs, né? Eu nem sei se a XP ainda é uma fintech. Não é considerada uma fintech. Sim, somos uma empresa de tecnologia, né? A empresa de Nosso tecnologia. capital é aberto na Nasdaq. Eu sei, o capital de vocês é aberto. Você está uma grande empresa, uma gigante empresa, né? Mas as fintechs, elas entraram com tudo, né? Até, sei lá, talvez 5 anos atrás a gente achava que ia ter aqueles 4 bancos, ia ser isso no Brasil. Mas a gente tem, a exemplo da XP e outras, eu não vou fazer propaganda da concorrência, né? Mas a gente da XP temos outras aí grandes fintechs aqui batalhando aqui no Brasil, e são opções que acho que veio assim principalmente para abrir a mente brasileira sobre o mundo dos investimentos. Foi através da XP que eu entendi o que era uma ação, um fundo imobiliário, um fundo de investimento como um todo e qualquer outro tipo de investimento. Não tem, até hoje você não tem uma plataforma muito clara de investimento nos bancões. Então, como é que vocês veem essa disruptura que a XP junto com as outras fintechs fizeram? Como é que vocês prospectam o futuro em relação a isso, esse espaço que vocês estão galgando nesse mercado? A gente acho que tem muito para crescer ainda, né? Acho que no mercado de bancos de investimentos como um todo,
como você falou, a gente começou no investimento, né, a parte de investimentos e junto com a parte educacional também. Desde os inícios da XP, a gente se deu muita atenção a isso, né, muito cuidado para educar o investidor, para que ele consiga investir o dinheiro, né, bem, deixar o dinheiro bem guardado, bem investido aqui com a gente, né. A gente foi na vanguarda desse movimento, de uns anos para cá, de tempos para cá, vieram várias empresas, né, acho que são vários segmentos, né, diferentes, tá. A gente acha que essa concorrência é muito saudável, né, porque também impulsa a gente a procurar mais, dar mais, né, prestar melhor com serviço para os nossos clientes, né. E isso é fundamental numa economia, né, competição, tá? Porque todo mundo melhora, né? Todo mundo vai dar mais, vai procurar outras soluções para entregar mais, né? E assim, com relação às fintechs, né, a gente vê esse movimento muito claro, né? E também os bancos estão reagindo um pouco, né? Mas a gente ainda é muito mais rápido do que eles, né? A gente muda as coisas muito mais rápido, a gente é muito mais dinâmico. Eu acho que, enfim, apesar da intenção, ainda falta um bom tempo, um bom período aí, vários passos para chegar no dinamismo que a gente apresenta. Produto, plataforma, atendimento, é outro mundo. E assim, até a própria cultura, a intenção do produto que um bancão quer lhe vender. Até porque assim, como as fintechs não são bancos, existem algumas entraves, né? Pagamento de contas, etc. Apesar de que já é possível, mas algumas coisas ainda você tem que ficar ali no bancão para algumas movimentações financeiras. E aí, quando eles acabam, vem cá, você quer fazer ainda está ali sempre na questão da previdência, na questão da poupança. E a educação financeira está saindo muito disso, porque no mundo onde o YouTube virou a televisão, um dia desse eu queria ver televisão, eu demorei uns 30 minutos para colocar na minha televisão. Porque fazia muito tempo que era Netflix e YouTube. Então, caramba, onde é que é onde é que coloca na tele o ícone da TV? Entendeu? E aí, tipo, quando eu achei, então assim, no YouTube tá lá direto, investimento, assim. Claro que é um assunto que eu me interesso, mas eu acredito que para quase todo mundo hoje em dia tem lá que poupança não é uma opção super maravilhosa, como todo mundo achava que guardar dinheiro era onde, há 10 anos atrás? Poupança. É uma coisa, uma resposta automática. Teve uma mudança na poupança que piorou ainda mais, né, o rendimento dela. Mas aí esse é o nosso trabalho, né, de realmente estar sempre levando essa educação, trazendo. E assim, eu acho que, como ele disse, né, os bancos estão correndo atrás, mas a gente já está um nível bem mais na frente. Então, para você ter uma ideia, a gente está fechando também alguns gaps dessa questão, né, pagamento de conta digital, a gente já tem na pessoa física. Então, a gente também está agregando, trazendo essas outras utilidades aí para dentro do nosso aplicativo, está cada vez mais completo. A conta internacional a gente também já tem, né? E não sei se você sabe, a gente também vai trazendo a questão de produtos, né? Tem hoje CDB com pagamento de juros mensal. Então, isso é uma distribuição mensal. Exatamente. Então, assim, são produtos. A gente também vem trabalhando bastante essa questão de produto, né, com os parceiros. Isso é muito bom. Porque a gente vê, a gente também dá acesso e é um produto que foi super bem aceito, né, e já era assim. Então, assim, a gente vai trabalhando em várias frentes, tanto na parte de serviço como na parte de produto, e sempre querendo desbancarizar e prestar um melhor serviço. Bom, você acabou de falar no que eu ia tocar, no assunto que eu ia tocar agora, que é a desbancarização. Eu vi algumas entrevistas com o Guilherme Benchimol, né, que é o CEO da XP, falando desse processo de desbancarização do brasileiro. Aí como é que a gente explica, como é que a gente convence o brasileiro que o banco não é a melhor opção para rentabilizar o patrimônio dele? Eu acho que ou será que o banco não é mais a melhor opção? Eu acho que essa questão, o próprio acesso, né, à informação, ele já consegue por si só ter essa noção. Né? Geralmente os bancos eles têm os produtos proprietários, né, de emissões próprias. E quer queira, quer não, a gente tem aí 4, 5 bancos, né, que concentram a maior parte das contas, enfim. E esses bancos já têm
uma captação natural. Então, por que ele vai pagar melhor pelo teu dinheiro, já que o teu dinheiro já está lá, né? Então, você acessando a nossa plataforma, você consegue estar comparando assim, os produtos. O que a gente faz é trazer mais de 70 produtos de mais de 70 bancos, trazer títulos públicos, né? Trazer emissões de crédito privado. Então, com isso, você consegue estar até comparando o próprio produto, um pelo outro, o CDB, né? Você consegue ver que realmente tem um mar aí de opções e de taxas melhores. Então a XP traz para o brasileiro, né, para o cliente, o leque de opções que o banco não dá, né? Sim, seria mais ou menos nesse... a nossa grade de produtos é imensa, tem mais de 800 tipos diferentes, enfim, a gente trabalha muito, e a gente é como intermediário, né? O investimento, a gente pega os nossos parceiros, né? Tanto emissões CDBs, crédito privado, fundos, e deixa disponível na plataforma, né? Enquanto outras instituições tentam priorizar mais produtos deles mesmo, né? Produtos geridos pela gestora do próprio banco. E, enfim, acho que essa diferença tem sido melhorado, né? Assim, a gente acaba ganhando bastante com a procura de informação, né? Pela demanda de informação dos brasileiros, querer entender melhor, de buscar, né, a informação para saber como ele no que ele investir, no como funciona. E, enfim, a gente tem uma plataforma nossa também que trabalha com isso, educação financeira, explica todos os produtos. Isso como você falou, né? Depois que entrou na XP, que começou a entender. E a ideia é essa, é educar também. Isso, a gente tem um grande problema no Brasil de base, né, que a população não tem educação financeira. Então, ter acesso a essas plataformas que acaba trazendo essa informação para a população é importante, né? Então, a gente vê muito isso na XP. A gente fala de população, mas acho que até a empresa, né? Muitas empresas no Brasil quebram por falta de capital de giro, né? Eu não sei o número, talvez vocês possam até saber melhor isso, mas, de certo modo, assim, tem uma falta de educação ali de gerenciar melhor o dinheiro, né? De conseguir gerenciar ali a parte financeira da própria empresa, né? E, enfim, isso acho que é um outro sintoma derivado da falta de educação financeira. Total. Antes de entrar na XP, né, eu estava procurando tirar meu dinheiro daquele velho sistema. Aí, estudei um pouquinho, quando eu entrei na plataforma, tive um assessor e entrei no mundo dos investimentos. É isso aí. E quando você falou dessa questão do dividend yield sobre CDB, mais um produto legal, porque causa aquela bola de neve, né? A bola de neve do que isso é muito animador. Você ter todo mês aquele investimentozinho que você consegue reinvestir. Isso aí para o investidor E é o primeiro passo para entrar no fundo imobiliário, muitas vezes, né? É o primeiro passo. É um produto que tem FGC, seu capital não flutua, né? Então, você tem aquele pagamento recorrente, você sabe. Então, aquele negócio, sempre começa, né? Primeiro passo, gostou do produto, entendeu? Vamos aqui, botar uma parte do capital também, porque isso aqui tem sentido, enfim. A gente sabe como para conquistar a independência financeira, como é importante você ter constância, né? E aí você ter esse dividend yield, esse provento mensal é essencial. Esses produtos são muito bons. Mas para a gente entrar um pouquinho no macro, né? E o pessoal saber um pouco da realidade econômica que o mundo e o Brasil também vive, de formas diferentes, mas similares, mas também diferentes vive. A gente passou por uma recessão 2020 até 2022. A economia parou e muitos estímulos financeiros vieram. E com isso, logicamente, a economia parada, impressão de dinheiro, a inflação subiu no mundo todo. Oferta reprimida. E essa inflação no Brasil ela foi combatida com a alta dos juros e hoje ela começa a sofrer uma certa deflação. Nos Estados Unidos a gente tem a maior inflação dos últimos 40, na Alemanha a maior dos 50, Inglaterra, se não me engano, também perto aí 40, 50. A zona europeia ali toda entre 40 e 50.
todo mundo chegando perto dos 2 dígitos de inflação e o processo anti-inflacionário com a alta dos juros começando a acontecer agora. O mundo sofrendo uma ameaça de estagflação, ou pelo menos de uma recessão, e com isso o Brasil sendo levemente não, sendo de alguma forma beneficiado com o euro e com o dólar sendo transformado em real para ser investido aqui, tanto na Bolsa de Valores, quanto nos fundos relacionados a essa nossa taxa de juros que está mais elevada. E aí eu queria que vocês dessem para a gente uma visão de vocês desse cenário macroeconômico, como é que vocês acham que vai funcionar daqui para frente, como é que você acha que os Estados Unidos vai reagir a isso, se essa deflação brasileira tende a continuar dessa forma, se a inflação dos Estados Unidos, que a gente achava que ia dar uma caída agora, parece que ontem ou foi anteontem, não arrefeceu como esperava. Então, como é que será que vai ser os próximos capítulos dessa novela? Aqui no Brasil, esse ano tem sido muito bom para investimento externo direto, né? Que é um bom financiamento, que esse dinheiro vem e fica, né? Vai investir no capital. E, enfim, esse ano tem sido muito bom. A nossa visão, e os Estados Unidos aqui, eles vão precisar aumentar mais os juros, mais do que eles estão estimando. E esse período agora, foi 2, 3 dias atrás, foi muito claro, porque saiu a inflação de agosto um pouco maior do que estava se estimando, só que a leitura do mercado foi que vai ser necessário aumentar os juros mais ainda do que estava se estimando, né? E, consequentemente, a gente viu todas as bolsas, né, no mundo, mas lá, principalmente, caindo. A Nasdaq chegou a cair 5% em determinado momento. É muita coisa, né? É muito derivado de quanto a inflação, os juros nos Estados Unidos vão subir. E a gente tem... S&P 3% também, né? É isso, bastante coisa. E aqui também caiu 2% e pouco, foi bem forte esse movimento. E esse comportamento a gente está vendo cada vez mais com mais intensidade desde o final do ano. Inicialmente se colocava, né, no ano passado, que a inflação seria temporária, né, por choques de oferta, porque, enfim, dado uma interrupção da cadeia logística global, só que conforme o tempo veio passando ali, início do ano, começou a ser observado que não era só temporária a inflação, era bem mais séria, estava começando a se espalhar por várias partes da economia, né, vários outros setores. E a gente tem visto isso acontecendo, né, desde o início do ano, né, hoje tem a grande dúvida do mercado, até quanto vão subir essa inflação e chegando nesse limite, nesse teto, por quanto tempo vai permanecer, né? E, enfim, aí conforme os dados vão saindo, né, eles vão se comportar, vão definir isso conforme os dados vão saindo e os dados que têm saído, esse no caso, foi pior do que esperado. Agora, a expectativa aí, que no próximo momento da reunião do FED, né, o próximo momento dos juros, seria na casa de 0,5, 0,75, né, tinha aquela discussão, e agora, hoje mais cedo, estão se ventilando se poder ser 1%, sabe? Enfim, acho que tem muita água para rolar ainda, tem muita coisa para analisar e tem que ter um pouco de cautela nesse momento, né? Isso joga um terror gigante no mercado, né? Se o Fed diz que vai subir 0,25 a mais, o pessoal já entra em polvorosa, né? Acontece muito isso. Aqui no Brasil é bem diferente, né? A gente já está acostumado. Já está acostumado. Eu lembro que tem um comentarista econômico que eu acompanho bastante, que ele fala que a gente é acostumado a lidar com inflação, né? A gente passou pelo Cruzeiro, né? E apanhou bastante. E lá o pessoal não é muito acostumado com isso, nunca sofreu essas variações de juros, né? E quando a pessoa lá sobe a esse ponto, a bolsa despenca, é um desespero total. Não que não tenha que ser, eu não estou fazendo juízo de valor, mas realmente a gente vê o mercado sofrer e a bolsa cair violentamente. E assim, no meu ponto de vista de investidor, porque eu tenho minhas empresas, por exemplo, subiu 1%. Eu vou comprar empresas mais baratas aqui. A gente tem que ter um mindset, né, de investidor.
ou fundos imobiliários, vou comprar mais barato. A gente tem que saber o quanto que isso afeta realmente nossa economia, né? O Brasil como um todo. Eu não vejo diretamente isso impactar no curto prazo o meu perfil investidor, o meu perfil investidor aqui. Né? Até porque os Estados Unidos está tomando uma medida para controlar a inflação dele lá, enquanto a nossa aqui está sendo controlada e está descendo. Se não permanecer assim, vai ser tomada as medidas necessárias, mas no curto prazo, talvez no médio, estamos caminhando. Mas tem uma questão que quando se aumentam os juros, né, nos Estados Unidos, na Europa, o objetivo é arrefecer a economia para arrefecer a inflação. Só que aí onde entra a arte, né, que nessa queda de juros, nesse aumento de juros, você tem que ter cuidado para não esfriar demais a economia. E aí acabar não entrando numa recessão e numa espiral ali, né, de recessão e sem uma que não se consiga, né, evitar, né? Acho que é bom o arrefecimento da economia, o objetivo é esse quando se aumenta juros, só que tem que ser feito com muita cautela. E qual é o ponto? O mercado até pouco tempo estava no debate se nos Estados Unidos ia ser um pouso forçado ou um pouso mais brusco. Isso, exatamente. E qual é que se vier um pouso mais brusco, né? Acho que muita coisa está indicando isso, infelizmente, e lá entrando em recessão, considerando que é um dos maiores mercados consumidores do mundo, isso acaba afetando a gente porque menos demanda pelos nossos produtos. Né? A gente está falando dos Estados Unidos, mas a China não é muito diferente. Hoje tem uma grande questão, né, dúvida do desempenho da saúde do setor imobiliário da China. E muito das commodities que a gente exporta é para o setor imobiliário da China. Aí, se a expectativa lá está menor, construção, enfim, tem aquilo tudo, menos commodities, menos minério vai ser exportado e, consequentemente, nossas empresas vão sofrer, o lucro delas vão piorar. Aí acaba afetando a economia. Uma empresa que gera menos vai contratar menos e tem todo o efeito em cadeia das outras economias. Apesar de, nesse momento, olhando, um problema, digamos assim, é mais lá, né? Mas acaba tendo esse efeito. Eu acho que o meu ponto, assim, foi mais dizer que as pessoas têm que manter o perfil, na minha opinião, você tem que manter o perfil investidor que ela tem, né? Não se adequar ao mercado ali. Sim. Entendeu? Você tem seu perfil investidor. Aconteceu um problema, aquilo fica mais ou menos atrativo para você comprar ou vender. Perfeito. Entendeu? Não é que não vai afetar, vai afetar. Tem até um ditado, né? Nunca vá contra o Fed, em inglês. Isso aí. Never fight. Don't fight the Fed. Exatamente. Então, eu não estou querendo brigar com ele, não. E trazer... Pode falar. Na verdade, assim, só fazendo um adendo aí também nesse assunto, a gente... o que acontece é que a gente teve mais de 5 anos aí de crescimento consecutivo no S&P, né? Então, no começo do ano, a gente já teve aí uma reversão, né, onde a gente teve uma grande queda também na bolsa. Então, o pessoal começou a sair, né, de growth, ou seja, sair do investimento em empresa de tecnologia, o pessoal que tem um capital mais, e migrar para a parte de commodities, né? E isso já causou, de certa forma, uma certa volatilidade. E o que está acontecendo muito hoje, na verdade, é a desancoragem, né, do mercado com relação ao Fed. Então, o Fed, ele, devido a esses erros de comunicação desde o começo do processo, né, então não é uma inflação de oferta reprimida por causa disso, daquilo. Então o negócio foi aquecendo, foi desancorando, porque tudo que ele vinha pregando, né, e que outros economistas vinham batendo, olha, isso não é assim, tá se consolidando, né? Então se percebeu muito que ele perdeu meio a mão. Então, essa questão de desancoragem, quanto é que vai ser a expectativa hoje do Fed aumentar tanto e de uma hora para outra ele começar a aumentar ou diminuir essa expectativa, ele gera, de uma certa forma, né, uma imprevisibilidade no mercado. E aí gera esses momentos, né, de venda, como você disse, né, os momentos mais bruscos, mas na verdade não é 0,5%, porque o mercado não tem mais essa ancoragem de expectativa com o que o Fed está realizando. E a comunicação, né, do Fed, de todos os bancos centrais do mundo, a comunicação, o que ele fala é um instrumento de política econômica também. Isso tem que ser muito bem ancorado, muito bem alinhado.
E a gente observou vários momentos que a comunicação do presidente do Banco Central dos Estados Unidos era fez uma comunicação, né? E só que depois o mercado interpretou de uma maneira errada e outros membros do Banco Central americano começaram a tentar jogar, né? Consertar, Uma né? realidade, né? Uma Realidade. E, Engraçado, o que Jerome Powell, né, fala repercute, assim, muita interpretação e afeta imediatamente a economia. Quando tem a ata do Fed, de fato é observado onde está a vírgula ali, né? Onde está o ponto, essa palavra ali é nova, assim, é tudo muito bem analisado. E voltando para um ponto que você tocou, né, com relação ao perfil de investidor, assim, a pessoa tem que se entender, né? Tem um perfil e seguir. Isso. E a maior parte dos problemas acho que vem daí, porque, por exemplo, a gente passou por um período, no ano passado, que os juros estavam muito baixos, né? 2%, e muita gente que originalmente é conservadora quis fugir para investimento de risco. Né? Enfim, vários se decepcionaram, né? Observou aquela volatilidade, aquela subida e queda, e acabaram que, enfim, perderam dinheiro, uns, outros não, mas quem não teve um momento inicial ruim, acaba que depois não quer mais ver aquilo, o que é muito ruim, né? Porque às vezes tem oportunidades, é bom para diversificar, enfim, dependendo de cada caso, mas isso acontece bastante. Deixa eu só fazer um adendo aqui, César, que isso aqui é o papo para a gente ter 40 minutos, é um pecado. Porque teve duas coisas que foram muito interessantes aí. A primeira é que você falou, né? O pessoal saiu da Bolsa de Tecnologia, que realmente a Nasdaq precisa de crédito, né? O ano passado estava ridículo o commodities, né? Estava super barato. Barato demais. E, em compensação, já as empresas de tecnologia estavam lá em cima. Exatamente, né? No high do high, né? Então, e já com a inflação pegando, já estava subindo aquela inflação, uma empresa que tem, né, um endividamento e precisa realmente de capital, de um investimento constante para geração, para crescimento, não combina, né? Empresa que precisa de crédito toda hora vai ser a primeira a sofrer com o aumento de juros e com inflação, né? Exato. Então ela vai lá para baixo. E um mundo com uma crise inflacionária, uma crise alimentar e uma guerra, vai todo mundo correr para commodity. Mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é quem é que faz commodity? Tem um paizinho aqui grande, cheio de área, que faz commodity, né? A gente está sentado nele, né? 27% da economia então assim... É agro, na verdade. De agro, Parece que muita coisa anda favorecendo a gente. E sobre, só o segundo adendo aí, sobre essa questão do perfil investidor, isso é uma coisa que eu acho muito importante. E assim, eu vim definindo o meu através de anos, mas eu defini definitivamente que o meu perfil investidor é na zona do investimento variável voltado ao dividend yield, ponto. Eu sempre vou estar aí, independente de onde a maré do mercado esteja, e no reinvestimento. Renda variável, dividend yield, reinvestido. Aí, dentro disso, eu estou sempre seguro, sempre tranquilo, nunca perco meu sono. É isso que é o legal. E voltando para o Brasil, para encerrar, a gente já está com o tempo em cima, né, Rodrigo? A gente conversou bastante. Vamos lá. Eu queria falar um pouco sobre a deflação que está tendo agora. A gente está com o processo de deflação já o segundo mês consecutivo e a gente observa que essa deflação é em alguns setores específicos. Transporte, por conta da redução do ICMS dos combustíveis, na parte de habitação, por conta da energia. E acho que o setor de comunicação também teve queda, por conta das telefonias móveis e fixas. E a gente tem esse processo de aumento da taxa básica de juros para tentar conter a inflação. É exatamente esse o objetivo do aumento da taxa básica de juros, né? Só que a gente observa que essa queda é por conta dessa redução do ICMS. Isso vai conseguir, na opinião de vocês, a gente vai conseguir manter essa redução esse processo de deflação, a gente vai conseguir chegar pelo menos próximo da meta do Banco Central esse ano, que é de 13,5%. E a última pergunta que eu ia fazer é para vocês traçarem um perfil do investidor brasileiro, para voltar para o Brasil mesmo. Não, perfeito. De fato, julho e agosto, essa deflação foi muito derivada dessa diminuição dos impostos, diminuição do ICMS, né, para esses itens que você colocou, e também do PIS/COFINS, né, ter sido zerado, né. O ICMS é permanente, né, essa diminuição. O PIS/COFINS, em tese, volta no ano que vem, tá? O que deve elevar um pouco a inflação no ano que vem.
Só que, em paralelo a isso, o que foi mais forte agora recente, nesse último mês, foi que foi uma queda das commodities como um todo, né? Inclusive o petróleo, o que diminuiu também o preço de gasolina, diesel, né? E enfim, toda a cadeia que isso impacta, tá? Dito isso, o que a gente, nesse ano, né, para 2022, a gente acha que a inflação vai ficar em 6,1, ainda bem acima da meta do Banco Central, tá? Para o ano que vem, a gente acha que vai ficar ainda além, né, da meta e também das bandas, que deve terminar o ano em 5,3, tá? Ainda aquém da meta do Banco Central. Com a Selic a 10. Com a Selic é 10. A gente acredita que começa a cair aí no início do segundo semestre. Mas uma questão que você colocou que é fundamental é que assim, os juros, né, os juros vieram aumentando aqui no Brasil para frear a inflação, perfeito. E tem esse tempo até a economia ser impactada de fato, tá, por esse número de juros. Quando a gente olha o Brasil hoje, né, com o desemprego diminuindo, né, a economia sempre, a atividade econômica sempre surpreendendo para cima, a gente fica um pouco cauteloso se esse aumento de juros não impactou ainda o mercado, né? E parece que não impactou, entendeu? Porque todas as atividades, todos os índices econômicos têm sido melhor, né? Que a economia está mais aquecida. Enfim, é bom, tá? Mas causa um pouco de receio nosso que a inflação para frente, qual vai ser o destino dela, né? Se vai no ano que vem e para o próximo, tá? É um pouco enfim, que a gente já tem atenção, acompanha direto, né? Nossos economistas e reavalia assim sempre que tem alguma informação mais relevante. Perfeito. Com relação ao investidor brasileiro, perfil, aqui a gente tem uma coisa característica do Brasil, né, histórica, é que a gente sempre foi os campeões de juros no mundo, né? A gente sempre teve os juros mais altos do mundo. O que acontecia? Assim, o investidor conservador, ele conseguia investir, ter um rendimento muito alto, sendo conservador e podendo resgatar qualquer hora os recursos. Isso não existe no país desenvolvido. Não existe, né? Isso acabou, muita gente ficando viciada ali em CDI, né? Em juros que não tinha Até a própria poupança, né? Poupança, rendia menos, 6%, mais a regra antiga. Agora, enfim, depende dos juros, mas hoje é esses 0,5% mais TR, que, enfim, era simples, todo mundo entendia, deixava lá. Outras coisas rendiam mais, mas acabava ficando, era muito mais, pela comodidade, muita gente acaba fazendo isso. Só que, assim, não é muito a realidade, pelo menos que a gente espera, que esse patamar de juros altos, né, vai permanecer por muito tempo no Brasil, tá? A gente não acha que esse 13%, 10% vai ficar por muito tempo. Vai ter uma queda natural, né, chegar ali, enfim, 8%, 7%, vai depender muito aí de como será a parte fiscal do próximo governo, né, de como vai ser endereçada várias questões aqui no Brasil. Mas o ponto é que ter um juros muito alto do jeito que a gente tinha não é saudável para a economia, né? Para pegar crédito é muito difícil, é muito caro, né? Para você investir em capacidade produtiva. E dito isso, assim, o brasileiro ainda é bem viciado em juros, tá? Também tem preocupação com a inflação, muitos procuram ativos associados à inflação porque a memória inflacionária aqui ainda é muito forte, né? E tem medo, assim, acho que quando a gente fala de alguns investimentos, né, que vão necessitar mais tempo para ficar investido, ou então não tem tanta liquidez, o brasileiro normalmente tem um pouco de receio, tá? A gente educa, fala, mas tem um pouco de receio quando o investimento vai ficar preso 30, 60 dias, enfim, aí vale bastante. Sempre é aquela questão, né? Eu não sei o que vai ser do Brasil. O que vai ser do Brasil? Certeza. 60 dias é muita coisa. Não é outra coisa, mas o Brasil vai para onde? É sempre esse receio, A gente sabe que o investimento em geral é longo prazo, né? Se você pensar no curto, é quase que trade, né? Investimento mesmo, a palavra investimento, precisa de um longo prazo que vai ali no mínimo de 3 a 5 anos. Né? Perfeito. Mas menos que isso é mais um trade, é mais um risco, é mais uma aposta. Mas assim, olha, acho que hoje a gente fez um pré. Né? Deu para a gente falar da estrutura de mercado, de tudo. Dava para a gente
convidar vocês para a gente depois falar de ação, fundo imobiliário, dividend yield, de investimentos Mais internacionais. específico, né, Robson? Fazer um segundo capítulo aqui para a gente entrar no rojão e falar de renda fixa, e a gente entrar nos produtos, né? Sim, sim. Entrar nos produtos e a gente destroçar um por um. Seria bem interessante. Mas agradeço demais, Felipe, Samantha, foi muito bom receber. Acho que foi muito esclarecedor em questão de produto mesmo, que a gente falou um pouco, questão de economia, questão da XP em si. E valeu César também. Pessoal, esse foi mais um Papo de Negócio. Acompanhe a gente para sempre estar informado sobre as empresas aqui de Pernambuco e do Brasil e sobre investimentos e muito mais. Valeu!